Sejam bem-vindos, meus queridos ouvintes e telespectadores da Rádio O Imparcial. Eu me chamo Marlan Levi e hoje a gente está aqui com ele, que corre muito, que representa o nosso estado, que já foi aí pelo Brasil para levantar a nossa bandeira, pelo esporte, pelo atletismo. Eric Adriano, como você está, meu irmão? Tudo bem, um prazer estar aqui presente. É uma honra. Muito obrigado. Ele que pratica o atletismo, que corre em maratonas, que possui aí uma experiência não profissional, mas com alto rendimento no esporte. Eu queria saber de ti, cara, de onde que veio essa tua tendência, esse teu amor, se é que existe um amor, eu queria saber de ti, qual é o sentimento que tu tem em relação a esse esporte, como que começou a tua história dentro das maratonas, dentro do atletismo, enfim, como é que começou essa trajetória? Começou bem cedo, né? E fui escolar. Já fiz maratoninhas também, né? Que já acabou que era o projeto da Caixa que tinha aí, que o campeão ganhava uma bicicleta. Eu fiquei esse tempo todinho, ia e voltava. E aí eu fiquei firme já no meu ensino médio, né? Eu conheci professores, grandes professores de educação física, que era como te dizer, uma base pra gente, era um suporte. E depois disso aí eu não saí mais, né? Teve uns contratempos, mas sempre presente nas corridas de rua, nas competições de atletismo. Tive a oportunidade, como qualquer atleta, sobe, está lá em cima, descendo um pouquinho o rendimento, mas sempre acreditando que um dia eu ia dar um resultado muito bom. E aí fui lá no Rio de Janeiro, os 42, terceiro amador e 12º. Antes dessa tua conquista no Rio de Janeiro, tu te recorda assim da primeira competição que tu realmente participou ali com o objetivo de conquistar um pódio, ou se foi uma experiência mesmo que tu queria te descobrir? Como é que foi essa primeira competição, se é que você lembra aí para contar pra gente? Foi competição de pista que tinha uns estadual, né? Na pista a gente competia e aí tinha aquela competição entre amigo, atleta, sempre ganha uma medalha de atletismo, aí depois fomos para a corrida de rua, acredito que parcial corri também, que teve a corrida parcial, Mirante também, corrida de São Luís, teve várias que eu corri também, né? Você batia na trave, e aí fui pegando experiência, fui me apaixonando mais pelo esse mundo das corridas. E até hoje estou lá e também sou educador físico, ajudo pessoas que querem começar uma atividade ativa. É dessa forma, né? Um ajudando o outro e vai mantendo no esporte. Em relação ao que tu falou sobre um ajudando o outro, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua visão sobre a comunidade esportiva de São Luís, não só do Maranhão, mas de São Luís especificamente. Como que você enxerga essa sociedade? Se existe uma união, existe um coletivo ali de pessoas que se apoiam? Como que como que esse contexto está inserido dentro dos atletas, dentro dos amantes do esporte? Primeiro tem a divisão. O atletismo é diferente da corrida de rua. O atletismo são um esporte diferente porque tem competição de pista, salto, lançamento, essas coisas. E a corrida de rua, tipo, são corrida de rua, são competição de faixa etária geral e tem várias assessorias que dão o suporte para os atletas. Mas a energia sempre é positiva, nem que seja que faz parte de outra assessoria, sempre dando palavra de positiva, levantando conversa, às vezes viaja junto, um acreditando no outro, até mais quando um tá para baixo, tem essa conexão. E essa sociedade ela só vai crescendo cada vez mais em São Luís, que é tanto até para fazer inscrição ficar difícil. 5 minutos, 10 minutos não tem mais, né? Porque, tipo assim, ficou uma parte também a questão de que muita gente quer correr, quer participar, e cada vez mais que a gente vê que teve pesquisa que aumentou muito a procura pela corrida, porque ela é muito boa, ela solta endorfina, muita coisa para a saúde, né, que a gente sabe, né? E cada vez está crescendo, que é tanto que lá no Rio de Janeiro, nos percursos dividido, deu 60 mil pessoas.
Agora falando um pouco sobre essa maratona do Rio de Janeiro que você participou em 2025, conta como foi essa preparação para provas de 42 quilômetros. A gente sabe que não é fácil, realmente é uma avaliação difícil de completar, né? Algo, como já diz mesmo, é uma prova, é algo dificultoso, um desafio. Eu queria saber de ti como que foi essa preparação, esse processo mental, físico, quais são todos os aspectos que envolvem esse processo de realmente de estar pronto, né, para a prova. Sim, primeiro tem um círculo que a gente tem que fazer para maratona, né? Tem que subir e eu acredito que eu fiz muito bem, como eu comecei no mundo de corrida com 14 anos e muita gente, eu com 20 anos queria correr os 42, sempre disse, não, não tá o momento. E aí eu fui amadurecendo essa ideia de correr os 42 um pouquinho mais, com 32 anos, e fiz minha programação e aí na minha correria ainda deu para me programar 6 meses ou mais. A gente veio de dezembro de ano passado se preparando junto com um grupo e aí deu um resultado muito bom porque eu fiz um planejamento certinho, fiz minhas rodagens certinho, fiz o círculo, competi, já tinha umas marcas muito boas nos 5, nos 10, no 21 e lá para não mexer no psicológico. Trabalhei bastante também sobre a hidratação e, e botei tudo no jogo lá porque era para fazer, né? Você terminou com um tempo impressionante de 2 horas, 30 minutos e 54 segundos, correto? Sim. Qual foi a tua percepção, qual foi a tua reação quando tu viu que bateu esse tempo, quando tu viu o ótimo resultado que tu conquistou? Passou um filme pela cabeça, fez tudo valer a pena? Como que foi esse sentimento? O sentimento foi de agradecer as pessoas que me apoiaram, familiares, alunos, e eu tinha certeza que ia fazer um bom resultado. E aí eu tava sentindo muita cãibra já nos 28 quilômetros, mas eu disse, não, eu tô aqui, eu tô com várias pessoas, e a gente pagou um preço, a gente suou, a gente passou pelo processo, hoje é o dia, não pode ser outro dia, hoje vai ser o dia. E aí saiu o resultado bom, mas eu acredito que dá para melhorar, né? A gente tem que acreditar, tem que sonhar e lutar, treinar mais para fazer uns bons resultados, né? Você disse que no meio da prova você sentiu cãibra na perna. Eu queria saber quais são as dificuldades, os desafios que um corredor pode sentir ali no momento da prova, além de interferências exteriores, né, como pessoas querendo atrapalhar, mas eu queria saber dessa experiência que tu tem, quais foram os desafios que tu já enfrentou durante uma prova e quais que tu ainda pode enfrentar, se é que ainda não veio a enfrentar essas dificuldades assim no meio de uma competição. A dificuldade acontece, né? É quando você não passa por nenhuma dificuldade em um processo, porque a gente passa também em treinamento, entendeu? A gente, e como diz, a briga é contra a gente mesmo. E às vezes a gente não vai estar 100%, tem prova que a gente vai aqui que abandona mesmo, a gente está tentando. E já tinha acontecido mais coisa comigo já no treinamento, sentindo as fadigas, né? E devido que eu estava muito preparado psicologicamente, isso não me abalou muito, né? E eu tava olhando meu relógio rápido às vezes, eu disse, não, tô bem, como dizer, tenho tempo ainda para fazer uma boa marca, porque eu passei os 21 para 1 hora e 12, muito forte. Então eu disse, vai quebrar um pouquinho, mas vai dar para fazer um bom resultado. Então, tudo é uma experiência que te vai amadurecendo em cada prova. Cada prova é uma história, na verdade. E diante de cada história, de cada prova, você conquistou o índice suficiente para a maratona de Boston, correto? Correto. Eu queria saber de ti qual é a emoção, cara, de saber que o esporte proporcionou uma viagem, uma experiência fora do nosso país, que é o Brasil. A gente sabe que é uma realidade difícil que muitos da nossa população vive. E ter a oportunidade de viajar para fora do país para praticar esporte, para representar a bandeira, não só do Maranhão, mas do país, é algo assim louvável. Eu queria saber de ti o que passou na tua mente a saber que alcançou esse índice, qual foi a emoção, qual foi o sentimento. Queria saber de ti um pouquinho dessa tua percepção sobre isso.
Sobre esse tempo aí do índice da maratona, eu não tava nem associando essa questão, porque, tipo assim, a gente tem um mundo de corrida e tinha duas referências na prova, né? Que era o Jamal e o Miguel, né? E aí eu queria correr com eles, fazer um vídeo correndo junto, e aí, ou então chegar junto, bem coladinho, que eu tinha condição de fazer uma disputa muito boa com ele. E aí eu não tava nem ligando essa questão desse índice da maratona de Londres, né? E aí é gratificante, né? Porque a gente sabe a nossa luta em cada dia, entendeu? Que a gente tem condição, qualquer pessoa que tiver tiver lutar pelo seu sonho e acreditar, chega lá, né? Porque a gente é ser humano e todo mundo tem condição. Eu acredito que a corrida é tipo assim, você quem tá treinando. E aí o seu grande resultado é você ter uma constância e cada vez, quando mais você tiver repetição, mais fica bom, entendeu? Não adianta você ter só teu talento, porque tem que treinar todos os dias, até no dia que não quer, né? E essa constância vai te fazer muito forte, você vai ficar muito, muito além que você acredita que você chegou, entendeu? Porque eu acredito que cada cerco, cada ano, você vai melhorando 1%. Aí às vezes as pessoas entram no esporte, ela acha que ela no outro dia ela já tá boa. Não, aí você vai pegando experiência, você vai botando, vai somando seus pontos para futuramente, a gente não sabe, que cada um a gente sabe, vamos te dizer, tem gente que demora, tipo assim, pega o voo 10 anos, 30 anos, a gente não sabe, né? Tem gente que pega o voo muito rápido, né? E aí vai chegar a hora que você não vai esperar, vai chegar um bom resultado. E eu quero agradecer mesmo demais com o meu familiar, o CTA, minha assessoria, pessoas que estão envolvidas nesse processo que não foi fácil, mas vão para os novos objetivos nesse mundo de corrida. E diante desse resultado, diante dessas conquistas, houve uma diferença de mentalidade em relação ao que tu enxerga das tuas capacidades? Houve um incentivo? Tu se sente mais preparado? Tu se sente mais capaz? Qual foi a diferença de pensamento que tu teve após conquistar esse índice, após conquistar essa medalha? Como que a evolução de um atleta, de um amante pelas corridas, como que isso ajuda no alto desempenho, na evolução? Como que isso se dá na tua experiência dentro do esporte? Não entendi. Assim, a evolução que tu tens dentro do esporte, de que maneira ela é representada na tua mentalidade? Isso te ajuda a ter mais confiança? As tuas conquistas te ajudam a estar mais preparado para o que vem para o futuro, te dá mais segurança do que tu pode alcançar, ou ainda existe aquele medo, aquele receio de não alcançar? Como que isso acontece? O medo, eu acredito que medo que não dá, mas dá mais responsabilidade. Aí você tem que, tipo, treinar mais, se cobrar mais, dar mais motivação, entendeu? De treinar porque você tem um novo objetivo. O esporte, a corrida é dessa forma. Você tem que ficar traçando objetivo e meta. Senão você para de treinar, de fazer os planejamentos, fica uma coisa chata, entendeu? E a corrida é mais ou menos isso, entendeu? Nesses anos que eu tô de 18 anos, cada objetivo, cada prova, cada objetivo, então às vezes não tem nada de prova, tipo, eu quero melhorar a minha marca. E isso é muito difícil, a gente melhorar às vezes 5 segundos. A gente treina, tem lesão, aí tem os nossos conflitos pessoalmente, né? E a correria, né? E aí, isso tem que estar bem, bem planejado, bem concentrado, entendeu? Saber dividir, porque a corrida é muito mental também. Em relação a todos esses aspectos que envolvem a evolução de um atleta, de quem faz essas corridas, você trabalha com a agência de assessoria que é a CTA Running, Isso mesmo. e eu queria saber de ti como que esse trabalho ajuda os profissionais que desejam viver do esporte, as pessoas que procuram
melhorar, evoluir dentro das corridas. Eu queria saber como que é essa realidade de quem está ali no dia a dia, dando apoio a novos talentos, às pessoas que desejam ingressar dentro do esporte. Como que é esse trabalho de assessoria? Ele é um trabalho, às vezes, um pouco delicado, né? Porque cada um tem um, como é que dizer, um condicionamento físico diferente, né? Tem pessoa que vai qualidade de vida, tem gente que quer competir. E aí, mas só que é muito gratificante também porque a gente passa um pouquinho da nossa experiência aqui. Já a gente curta um pouquinho o tempo, a questão de experiência não vai aqui, faz isso, entendeu? Dá o conselho, faz um planejamento mais certinho e sempre dando aquele conselho e sempre é um trabalho muito, como dizer, muito complexo às vezes, entendeu? Porque o atleta, às vezes o corredor, o atleta ele quer melhorar muito e a gente chega e conversar que não é assim, né? Nem todo mundo às vezes não vai aceitar e tem uns que vão aceitar de boa, né? Mas é um trabalho diferenciado. E diante de todas essas relações, de todos esses profissionais, eu queria saber como que tu faz para conciliar isso, conciliar a tua vida profissional, pessoal, quais são os maiores desafios para conseguir dar prioridade a esse rendimento, se existe dificuldade na rotina, quais são os maiores desafios de quem deseja viver do esporte em conciliar essa rotina, como que isso se dá na tua vida? Essa experiência é algo difícil para ti ou é algo que tu consegue conciliar de maneira tranquila, digamos assim? Sempre existe uma dificuldade, né? Devido porque a correria, né? Eu tenho eu trabalho domingo a domingo, né? A gente tem as turmas, né, cedo, e aí minha programação é dessa forma. Eu terminei as turmas, eu tinha uma hora, eu vou lá e treino, faço meu planejamento, faço o que tem para fazer, né? Não faço a mais e nem menos, né? E vai depender de acordo que se eu estou muito cansativo, né? E como eu já tenho vários anos de treinamento, não precisou treinar tanto. Eu tinha que fazer, eu botei na cabeça que eu tinha que fazer o ritmo da prova. Trabalhar muito meu psicologicamente e acreditar que vai dar certo, entendeu? Porque eu não vou ter tempo suficiente para eu treinar e descansar. Então é ter uma consciência muito boa e dizer, não, eu tô aqui, eu botei para mim que eu vou dizer, não, eu vou competir, eu vou correr, é, é o momento que eu vou me estressar, me conectar, porque é uma conexão única você correr e fazer o que você gosta, o que você ama, entendeu? E aí eu acredito que assim as coisas saem muito melhor, porque quando eu corria com mais pressão não saía. Às vezes travava, fazia uns péssimos resultados, e dessa forma que eu tracei e botei no meu planejamento saiu muito melhor. Nesse ano eu corri 14,46 em 5 quilômetros, que eu já está há vários anos tentando entrar na casa dos 14 e saiu muito bem. E aí eu corri na maratona, eu corri 1 hora e 12, um pouquinho suave. Então acredito que dá para correr futuramente 1 hora e 8. Nos 21 dá para abaixar minhas marcas, fazer uns bons resultados e, e representar o Maranhão em novas maratonas futuramente. E como você enxerga o cenário de corrida de rua no Brasil, no Maranhão? É um contexto que falta incentivo, existe incentivo para atletas amadores? Como que é essa realidade na prática de quem vivencia mesmo? É, ela falta muito apoio. Tipo assim, a corrida quem faz mais quem gosta, quem ama, né? Porque a gente às vezes tira do bolso para praticar, né? Inscrição às vezes são cara, os kits não são aquelas coisas e a gente tem que se drobar, às vezes fazer parceria, mas tipo assim dizer que tem patrocínio até atleta olímpico tem, às vezes não tem, entendeu? Tem uma carência nisso sobre os patrocinadores assim mesmo para dar como te diz, dar um avanço, né, nessa questão de nos atletas no Brasil. Você acredita que a tua participação, a participação de outros atletas funcionam como um incentivo para que as pessoas possam dar mais valor, possam ter interesse ao atletismo? Como que funciona isso? Tu acha que
o teu papel como educador, ele contribui para o fomento do esporte? Com certeza, entendeu? Porque eu acredito que o esporte ele socia, ele te dá uma capacidade melhor e o esporte ele é salvador, às vezes ele tem uma libertação até nas comunidades, entendeu? É uma, como te dizer, é uma oportunidade de uma criança de bairro, entendeu? Eu vim de lá também, eu sei como é. Às vezes a criança não tem um tênis, entendeu? Tá faltando muito projeto para as comunidades que eu acredito que em São Luís tem muito talento, tem muito, como no Maranhão, tem muito atleta bom, que às vezes a gente se acaba, nem aparece porque não falta oportunidade. Competição não tem, e as que tem, eles nem sabem, entendeu? Acho que o Atlético ele deu uma apagadinha, tá voltando aí. Eu acredito no outro estado tem um pouquinho forte, mas nessas coisas também não. Mas eu acredito que o esporte ele é essencial nas comunidades, principalmente de São Luís, para levantar a comunidade, apresentar o esporte para ele. E as escolhas são individuais, a gente sabe disso, né? Mas quando não tem apresentação, ninguém não dá importância nenhuma. Em relação ao seu futuro, existe um desejo de se profissionalizar? Tu tem a ambição de sair da categoria de amador ou de seguir na categoria de amador? Quais são as ambições, os desejos, as metas que você planeja para o futuro como profissional, não só como atleta, mas também como educador físico? Eu queria saber de ti quais são as tuas previsões para o futuro, as tuas metas. As minhas metas no momento é tipo melhorar minhas marcas. Profissional, eu acredito que como te dizer, aqui que abrir a mão de uma coisa para ter outra. Como eu agora abri assessoria, que eu acho que é mais valorizada que ser profissional mesmo para corrida, porque eu acho que tem essa carência, né? Porque não adianta a gente querer ser profissional não ter um apoio, principalmente do nosso governo Maranhão, entendeu? E aí para fazer resultado a gente tem que viver do esporte, para se doar mais. E eu fazendo essa divisão, competindo ali, fazer o meu papel de lá da minha assessoria, dá para levar até um ponto, dá para fazer um bom resultado, mas dá não para chegar a um nível internacional porque eu tenho que ter mais tempo, né? E eu acredito que tem muito atleta bom no Brasil, entendeu? E aí são coisas que a gente tem que ser plantado muito mais cedo. E com poucas coisinhas que a gente dá para fazer um bom resultado e ajudar esses novos talentos que vêm, entendeu? E tá nesse mundo aí como atletismo e corrida sempre é uma honra, entendeu? Porque, tipo, é uma coisa que veio bem jovem que eu tive, entendeu? É uma coisa salvadora, é uma coisa que tem muita gratidão até hoje, entendeu? Porque não adianta tipo dizer assim, eu quero ser profissionalmente e a gente não tem a estrutura para chegar lá, entendeu? Porque que tem muita a gente tem que tipo, como te dizer, a gente tem que entregar alguma coisa para chegar lá, entendeu? Eu queria saber de ti também o que a corrida te ensinou como pessoa, não só como profissional, mas quais lições de vida a corrida, as maratonas te ensinaram, o que elas trouxeram para ti como pessoa, como ser humano, como homem. Como ela ensina como tipo a disciplina, respeito, aceitar o seu processo. Às vezes tem várias etapas do processo. Tem um momento que você está bem produtivo, você está competitivo, você não está sentindo nada. E como te dizer, o resultado pessoalmente, entendeu? Não pode ter comparação a mim contra a tua, porque tipo assim você destrói, entendeu? Porque acredito porque ninguém é melhor que ninguém. Um dia a gente está lá em cima, a gente está lá embaixo. O principal do esporte é o respeito, entendeu? De qualquer forma, a gente está lá, a gente vai correr, um vai ganhar, um vai perder. Tem que ter essa aceitação, que um dia eu vou ganhar, um dia eu vou ganhar. E sempre ter a alegria
lá entre as pessoas. E só uma amizade, que é mais importante. E para a gente finalizar, eu queria que você, após os seus agradecimentos, deixasse uma mensagem para as pessoas que possuem essa vontade de entrar dentro do atletismo, talvez por motivos de vergonha ou falta de acessibilidade, às vezes ainda não tenha ingressado dentro do esporte, mas a gente sabe que existem muitas pessoas com essa vontade interna, com essa curiosidade de vivenciar o esporte. E eu, como Marlan, eu como pessoa profissional, eu reforço aqui a importância realmente da gente dar atenção para o esporte, para o atletismo, que são práticas que beneficiam não só a nossa saúde, mas a sociedade como um todo. Eu queria saber de ti qual a mensagem que tu dá para essas pessoas que têm essa vontade de, assim como tu, correr pelo Brasil, conquistando medalhas ou não, alcançando cada vez mais tempos menores, mais curtos, provas mais difíceis, derrubando muros, tabus. Eu queria saber de ti qual é a mensagem de incentivo, de apoio que tu dá para essas pessoas. A mensagem que eu passo para a pessoa hoje é que a corrida é saúde, ela cura várias coisas, entendeu? E às vezes você está estressado, você dá um trotezinho de boa, de qualquer ritmo, você é uma liberdade única e qualquer forma, caminhando, correndo, entendeu? E o esporte é um esporte livre, né? Você não depende de ninguém. Às vezes você mesmo pode praticar, entendeu? E você tem que acreditar no seu sonho, né? Não deixa ninguém destruir, que um dia vai chegar. Como estava dizendo, pode passar vários anos, uma hora só hora vai chegar. Essa é a minha mensagem. É isso, meu amigo. Muito obrigado pelo seu tempo. Se você quiser fazer algum agradecimento, considerações finais, fique à vontade. Muito obrigado vocês que estão conosco até aqui. Deem importância, devida importância para o esporte, para o atletismo, para a corrida de rua. Dediquem-se a práticas saudáveis, vamos realmente dar importância para aquilo que vale na nossa vida e deem atenção para pessoas como o Adriano que vivem pelo esporte, que realmente dão importância para as vidas das pessoas, que não deixam passar aquilo que tem de valor real na nossa vida. Eu quero agora só agradecer as pessoas que Pode ficar à vontade. que me apoiaram na Maratona do Rio, que foi o São João, Bela Vista, a Dona Gorete, a construtora LTDL, RR, né? Quero agradecer Rose, o esposo dela, quero agradecer meus alunos, familiares, as pessoas que até que eu não conheço também, e as outras que eu não estou lembrando também, né? E meu amigo Nilson Leite. É isso aí, vamos traçar novos objetivos, como te dizer, vamos se motivando cada um, né? Porque isso é muito bom, né? Porque a gente fica só naquela bolhazinha não é muito bom, né? Porque tem gente que precisa às vezes só de um abraço, e é só um grito de dizer vamos lá, acreditar mais um pouquinho. Isso que é o barato da vida, né? A gente tem que acreditar cada dia até o ar que a gente está respirando. Isso é gratificante, quero agradecer o Parcial pela sua oportunidade única, a você, o rapaz. É isso aí, tamo junto, um abraço. Eu que agradeço, pessoal, muito obrigado. Acessem nossos canais no YouTube, acesse o Imparcial, nossas redes sociais. Muito obrigado, tchau.